Oi, Gui. Oi, Fê. Domingão com vocês aqui comigo. Que maravilha. Então já vou aproveitar para pedir se meu som tá ok, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Hoje a nossa live é muito, muito, muito especial. Oi, oi, sejam bem-vindos nesse nosso espacinho aqui, né? Oi, doutor. Tudo bom? Tudo bem? E aí, Grande honra, um prazer enorme te receber. Oi, Marcos. Que maravilha ter esse pessoal em pleno domingo, né? Aqui com a gente. é Isso é isso aí. literalmente quem quer viver mais e melhor, né? Que aí são as pessoas que já acordaram mais cedo no domingo, Já já fizeram essa tiveram, atividade? exato, já tiveram ali um momento para apreciar o sol e tudo mais. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente você ter aceito esse convite. A gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui de conexão, de trabalho, mas o Dr. Gustavo acompanha o meu trabalho literalmente desde que eu me formei. Ele foi um dos meus primeiros pacientes quando eu iniciei Exatamente. atendimento lá em Santa Maria. E depois disso a gente veio construindo uma história muito maravilhosa de trabalho em conjunto, porque é realmente nisso que isso que a gente acredita, né? Que quanto mais um se doa, vai complementando o trabalho do outro e assim a gente consegue crescer. Eu gostaria que tu te apresentasse e já vou falar um pouquinho melhor da nossa conexão de trabalho em conjunto, né? Certo. Então tá. Oi, pessoal. Muito obrigado pela presença, né? Domingo todo mundo quer descansar, mas quem tá prestando atenção numa live, a gente sabe que tá no caminho certo, né? A gente sempre comenta isso. Eu sou o Gustavo Guerque, trabalho em Porto Alegre. Eu me formei em 2011 e fiquei muito tempo na saúde de família, onde eu tenho especialização na área. Então, trabalhava nessa questão de posto de saúde, onde eu comecei já a implementar algumas práticas de envelhecimento saudável sem nem saber. Daí, uma coisa Já que tu não estava o mencionou, instinto te chamando. eu comecei a observar assim que eu botava aquele paciente para começar a fazer uma atividade física, ele começava a reduzir o número de anti-inflamatórios que utilizava. Então isso começou a me despertar essa curiosidade. Por que mudar o estilo de vida afeta tanto na saúde das doenças crônicas? Então o Uhum. hipertenso começava a ter melhores resultados, o diabético a gente começava a tirar medicamento. Isso foi muito interessante. E daí o que tu não mencionou, que eu fui inspirado por ti, né, acompanhando o teu trabalho. Lá em 2015 eu entrei na medicina esportiva e foi um contato. Eu me inscrevi e já falei, Camila, eu entrei na medicina esportiva. A gente estava um tempo já sem se falar, né? A gente já se conhece há um bom tempo, mas Uhum. foi graças à observação do teu trabalho, teu amor pela tua profissão, que eu me dediquei também nessa área. Eu achei muito interessante tentar não medicar as pessoas e tratar doenças, e sim prevenir que chegue a esse momento. E hoje em dia a gente já está mais do que prevenir doença, né? A gente já está em otimizar metabolismo. Sim. Mas então foi desde lá, né? Daí ele começou a nossa caminhada juntos, né, em 2015, e A desde partir então disso, a veio gente começou em congressos junto, curso todo junto, santo nesse final de ano semana, congressos, mais um, né? Uhum. exatamente. E aí a gente começou esse trabalho em equipe. Daí eu me formei na medicina do exercício do esporte e depois comecei essa parte mais aprofundada em metabolismos, onde eu curso na FAPES em São Paulo com o Dr. Efraim, que eu acredito que é a referência nacional, né? Uhum. E seria isso, né? E daí nos E trouxe até essa seguimos com. live. Ao longo dessa live hoje, a gente vai dividir experiências com vocês de como a gente faz esse acompanhamento em conjunto ter tanto sucesso. Então, fiquem à Exatamente. vontade para interagir, para fazer perguntas para a gente, que a gente está aqui hoje para servir vocês também em pleno domingo, né? Então, o grande tema da nossa live de hoje é como viver mais e melhor. Então, antes de mais nada, a grande pergunta: quantos anos você tem? Existe a nossa idade cronológica e a nossa idade metabólica. Com certeza você já passou por alguém na rua
que é alguém que você se depara com essa pessoa e ela aparenta ter 50 anos. E quando você começa a conversar com ela, ela na verdade tem 40 anos. Então, o que é essa diferenciação, tanto na nossa aparência quanto na forma que a gente vive a vida, né? E ao mesmo tempo, existem pessoas que a gente conhece que, nossa, essa pessoa tem 50 anos e eu dou certeza que ela tem no máximo 45, né? Então, o que acontece nesse meio? Nós temos sim a nossa genética, que é extremamente responsável também, tanto pela nossa longevidade quanto pela nossa saúde, mas ela é apenas 30% responsável sobre a nossa saúde. E onde estão os outros Exatamente. 70%, doutor? O que nós podemos fazer para otimizar esse metabolismo, né? Então, nós temos muitas vias aí para discutir hoje, né? Exatamente. Pensando nisso, que a genética é extremamente importante, porque 30% não é pouca porcentagem, né? Uhum. Ela influencia muito, porém, nada vale ter uma ótima genética e não tratar bem essa genética, né? Então, são os hábitos que nos tornam pessoas que conseguem enganar o tempo, né? Uhum. Então, aquela pessoa que a gente observa muito nos colegas de colégio, se for perceber, aqueles que a gente sabe que têm hábitos saudáveis, hoje em dia já passaram 20, 30, algumas pessoas menos, 10 anos, desde a época do colégio, nós observamos como alguns aparentam ter até às vezes a aparência dos nossos pais e alguns parece que não passou o tempo. E daí nós Uhum. vamos observar os hábitos de vida, não dá outra. São pessoas Quando praticando se atividade faz aqueles física. encontrão, né, de 10 anos depois. Exatamente. Aí É, fica lá aquele que está trabalhando muito, é. se dedicando muito e esquecendo de cuidar de si, né? Algumas vezes isso pode não ser tão relevante. É essa importância que a gente quer falar, do quanto que É, vale o autocuidado, né? e daí falando mais do nosso trabalho, como que eu faço essa avaliação, onde a gente tem como meta o envelhecer lentamente, o envelhecer Uhum. saudável, seria primeiramente através das queixas do paciente. Muitos pacientes chegam Uhum. para mim, eu não consigo ter um bom desempenho na academia, eu quero ganhar mais músculo. Mulheres, mas eu tenho uma gordurinha localizada que não cessa nunca. E E é daí, justamente aí, né, doutor, quando a gente fala uh, sobre envelhecer saudável, o envelhecimento, a gente não está falando daquela pessoa lá nos seus 80 anos. Então, quando a gente fala sobre não, longevidade, a gente está falando do hoje. Você pode fazer exatamente. algo hoje que impacta nos próximos 10 minutos do teu dia. O café da manhã que você toma hoje de manhã, qual foi a sua escolha pela manhã, vai influenciar em como vai ser o seu dia, a sua disposição e todo o seu dia, né? Então, quando nós falamos sobre envelhecer saudável, a gente está falando sobre o hoje, as escolhas de hoje impactando no Sobreviver. futuro. E que também, como eu costumo falar para os pacientes, no futuro, essa pessoa que está se preocupando com o hoje, vai ter alguma pessoa que vai perguntar, nossa, o que que tu está fazendo para parecer tão jovem? E ela vai ter Uhum, que responder, não, me pergunta o que que eu fiz 10 anos atrás, 20 anos atrás. Porque quanto perfeito. mais passa o tempo, mais visível fica esse benefício de cuidar da sua alimentação, do seu sono, da sua saúde, da sua mente, né? Uhum, E é isso que a gente tem que focar desde agora, começar cuidando do hoje, para sentir o benefício no dia e, consequentemente, vai ter esse benefício no futuro, né? Isso é automático, né? uhum. A doutora Sheila fez uma pergunta aqui que acho que é super conveniente com o que começaste a falar. Quais os sintomas de quem está envelhecendo de uma forma não saudável? Quais são as principais queixas que esse paciente Ixi, chega para ti e que tu já detecta? E deu um probleminha no... tá indo no caminho errado por aqui. Tá escutando? Tá me escutando? Deu um Ah, tá atraso. me O ouvindo? teu áudio e o teu vídeo sincronizaram, mas eu tô te escutando. Ah, tá. Tá, vamos lá. O que que eu observo? Tá. O paciente que começa a falar que está muito... Tá me ouvindo? Travou tudo. Eu. Alô? Voltou, mas tá bem travado.
Voltou. Fala alguma coisa, Camila. Tá. Voltou, eu acho, né? Deu, voltou. Pronto. Acho que deu. Tá. O que que faz uma pessoa aparentar que não está envelhecendo bem? O que eu observo é, primeiramente, as queixas de pessoas estressadas. Então, aquela pessoa que fala que tem muita dor de cabeça ao longo do dia, aquela pessoa que fala que não está conseguindo dormir bem, ou que pensa muito no horário de dormir, que tenta programar o dia seguinte, e daí fica ansioso e não consegue pegar no sono, ou que ao despertar no meio da noite, todo mundo pode acordar no meio da noite, mas que seja fácil retornar ao sono. Então a pessoa pode ir no Uhum, banheiro, não, isso não é uma doença. Só que quando a pessoa acorda às 4 da manhã e não consegue despertar, fica rolando na cama até às 8, tem algo errado. uhum, Compulsões alimentares são clássicas de pessoas extremamente estressadas. Então a pessoa pensa assim, eu preciso tomar um anorexígeno. Não, às vezes ela precisa corrigir uma dopamina, uma serotonina, né? uhum. Então, ou mudar algum hábito na sua vida. Então, nós observamos aquelas pessoas que vêm com dor de cabeça, com lesões frequentes, um esportista que toda hora está machucado, Uhum, uma pessoa que começa a desenvolver alergias do nada. São pessoas que nós sabemos que não estão apresentando um bom processo de envelhecimento, né? uhum. Que o organismo está dando sinais de cansaço e sinais de que no futuro pode desenvolver algumas patologias até mais graves, né? Como uma hipertensão, diabetes e, pior de E tudo, que um talvez câncer, por exemplo, agora né? isso ainda não está aparecendo, tanto que muitas pessoas acabam olhando o resultado dos exames e pensam, não, mas os meus exames estão maravilhosos, então eu sou uma pessoa super saudável, né? Mas aí entra aquela equivalência, né? O que vale mais, os sinais e sintomas que eu estou demonstrando ou o resultado dos meus exames? É. Então, nós temos, comumente, recebemos em consultório, tanto eu quanto o Dr. Gustavo, pessoas que de fato são saudáveis, né? São pessoas que fazem atividade física, são pessoas felizes, que vêm ali por uma busca da melhora do seu metabolismo. Mesmo que eu sei que eu estou saudável, eu quero mais. E eu posso mais, né? É. E é aí que entra todo o ajuste fino, que eu costumo dizer, né? Tanto do detalhe da alimentação, quanto de introdução de outras rotinas na sua vida. Então, doutor, os exames, podemos confiar naquele resultado de laboratório? Aquele é o resultado correto? Sim e não. O exame laboratorial é extremamente importante na prática clínica porque é ali que nós norteamos as nossas condutas, né? Nós temos uma base visual do que pode estar acontecendo de errado com a pessoa. Nós registramos esse valor e nós trabalhamos em cima dele. Mas não adianta se basear somente naquele valor de referência de um exame. Tem pessoas, eu Uhum, vou dar um exemplo clássico, assim, homens buscando porque acham que a testosterona está ruim. Eles vêm lá queixando que uhum, não está treinando direito, que tem dificuldade de ganho de massa magra, que a libido está ruim. Quando nós pegamos e dosamos esse exame e a testosterona dele está em 500, é um valor que dá para uhum. melhorar muito. Nós podemos subir para 800, 1000, essa testosterona, até dobrar o valor ou até triplicar. Porém, se ele não tem a queixa, se é uma pessoa que não foi por esse motivo e aquela testosterona está sendo funcional, ele está tendo um bom ganho de massa magra, está treinando bem, não precisa mexer. Só que se com 500 ele está com dificuldade, eu não posso dizer Uhum, o teu exame está normal, que é uma prática muito comum do médico. O médico olha o valor de referência, não, uhum. está dentro do valor de referência e ignora toda a queixa do paciente. Isso é totalmente errado, né? Nós Uhum. precisamos sempre ter o exame, mas nunca deixar ele ser maior do que a queixa da pessoa, É né? aí que é o teu Então, principal diferencial, doutor, que é justamente saber escutar o paciente. A tua consulta é aquela consulta que a pessoa conta a sua conversa. vida, conta a sua rotina, né? E É, isso é o que a gente vive, porque é o momento dos teus sinais, é o que te incomoda, né? O que de fato para ti está atrapalhando a tua vida, que a gente vai ouvir e organizar. Porque o nosso melhor exatamente. médico, o nosso melhor diagnosticador, talvez possa usar essa palavra, somos nós mesmos, né? Como está sendo a minha vida.
E além disso, algumas vezes é preciso conversas como a dessa live de hoje para que tu te atente que, olha, despertar no meio da noite não tá certo. Tudo bem, eu posso estar vivendo bem com isso, mas eu posso melhorar. Eu ainda posso ter algo a mais. E é aí que mora realmente o teu grande diferencial e a forma E como se destaca nesse tem meio. questões assim particulares, por exemplo, os estudos mostram que o benefício de dormir de 6,5 a 7 horas e meia de sono seria muito, isso seria muito benéfico na questão de equilíbrio hormonal. Uhum, Ajuda na produção de hormônios, no emagrecimento, no controle de ansiedade. Porém, tem pessoas que dormem bem com 4 horas e já estão uhum, super bem no dia seguinte. Então, nós não podemos também assim engessar em valores essas coisas. A gente sempre tem que uhum. personalizar conforme o paciente. A gente tem que personalizar para evoluir. Não adianta, Saber o né? que cada um O que, está sentindo o reflete que eu na sempre sua me vida. baseio assim são em eu escuto muito o paciente, todas as queixas dele. Às vezes a pessoa me busca por ganho de massa magra, só que a gente descobre ali que ela tem um problema de resistência insulínica, então ela tem aquela gordurinha localizada, tem aquele cansaço pós-alimentação, e ela tá meio que com o freio de mão puxado. Então a gente tem que pegar e a partir das queixas da pessoa eu solicito exames em blocos. Então eu vou pedir os exames básicos, que são aqueles que todo mundo faz, exame de rotina de consultório, que é hemograma, Uhum, colesterol, creatinina, uma avaliação do fígado. O pessoal gosta de pedir exame de urina, não sei porquê, se a pessoa não tem infecção urinária. E daí uhum, depois eu separo em alguns outros também. Daí tem os exames inflamatórios, que eu acho que são os mais importantes para conhecer se essa pessoa está num processo de envelhecimento saudável ou não. Quando a pessoa chega uhum, com exames inflamatórios normais, eu sei que ela está no caminho muito certo. Só que se essa pessoa ela me apresenta uma homocisteína de 15, a homocisteína é um dos principais marcadores de longevidade. Nós sabemos que pessoas que têm essa uhum, homocisteína abaixo de 10 e preferencialmente abaixo de 8, a tendência é que elas sobrevivam e com qualidade de vida por muito mais anos. Então, o que a gente tem que uhum. fazer? Ali já está nos dizendo, ela não desenvolveu uma doença grave, que é a homocisteína alta, porque não sabe, ela faz danos dentro dos vasos sanguíneos e pode gerar risco, e aumenta o risco cardiovascular. Então, se a pessoa está mais suscetível a um infarto, por exemplo. Então, Isso é nós um não grande podemos... marcador da tua vida saudável, né? De quantos anos você pode Exatamente. viver. Uhum, E daí eu observo que a homocisteína alta ali, essa pessoa não vai infartar, mas no futuro pode. Então ali eu começo a uhum. minimizar o dano, né? Ali que a gente começa o Por nosso isso que trabalho. quando a gente fala de prevenção e longevidade, a gente está falando justamente do hoje. Não estamos falando lá de quando isso acontecer, né? É A justamente não esperar longevidade algo acontecer. a longevidade é um brinde que vai ter por se cuidar hoje. Isso é automático, não adianta, né? Uhum, Ferritina. Às vezes a pessoa está tratando diabetes, a ferritina está lá em 600, 700. Pô, reduz essa ferritina, que é um marcador inflamatório, corrige ele, vamos ver se não reduz a resistência insulínica. Então, são esses uhum, detalhes que nós temos que nos ater, não somente sair dando medicamento para a pessoa e tentar mudar na alimentação, no estilo de vida, inserir uma prática de atividade física. Os nossos pacientes, a maioria já tem esses hábitos, principalmente os teus, que já buscam aquele plus, aquela otimização de uhum, metabolismo. Mas até eles, o que eu faço? Eu faço essa triagem inicial, onde eu vejo se realmente ele já está na hora de otimizar ou se ainda tem que corrigir algo basal para depois passar para essa uhum, etapa. Que não adianta uma pessoa vir para mim e me pedir, eu vim aqui porque eu quero fazer um ciclo hormonal, porque eu quero ganhar músculo, e está com um marcador uhum. inflamatório super alto. Vamos baixar esse marcador inflamatório, a testosterona vai subir, entendeu? Então, às E vezes, é não aí precisa que usar muitas hormônio para pessoas ter acham. hormônio. Uhum. É aí que muitas Né? pessoas se enganam ao pensar que o médico do esporte, na verdade, trabalha somente com atividade física ou com prevenção de lesão, né? Então, na verdade, é justamente esse processo de otimização metabólica, né? É que o médico do esporte ele é um clínico geral dos esportes. Então, se eu quiser trabalhar com alpinista, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar com Uhum, jogador de futebol, eu trabalho. Eu optei por trabalhar com a parte metabólica do esporte, onde eu vou uhum, tentar corrigir muito, tirar proveito do metabolismo para melhorar a performance. Então, hoje em dia, eu reduzo muito lesões de atletas de jiu-jitsu, que são atletas que estão sempre num treino excessivo e com um esforço que é suscetível a lesões. Então, nós reduzimos essas lesões para não tirar ele de um treinamento. Detecta overtraining, que é quando a pessoa está exagerando e a gente sabe que já está fazendo mais malefício do que benefício, então não uhum. vai ter uma boa performance.
né? Então é mais ou menos essa área que eu escolhi. A gente acaba escolhendo qual ramo quer seguir. Eu escolhi bem essa parte de inflamação, hormônios e melhora da performance, né? Organização do Uhum. metabolismo. E Da aí que o meu trabalho performance como da vida, nutricionista. né? Não somente do exercício. Porque, por exemplo, É, a Luciene perguntou aqui sobre a reposição hormonal na menopausa. E aí eu até vou abrir um parênteses aqui para vocês, que por uns bons anos da minha vida, eu era aquele tipo era mesmo. aquela pessoa que não entende sobre hormônios e dizia que não faça reposição hormonal. Vai E aumentar a ao chance de longo câncer. que vai dar câncer, né? E ao longo desse tempo, então, na verdade, já tem 9 anos de formada, né? Então, são muitos congressos, muitos eventos. E mudei muito minha forma de pensar sobre isso, porque, na verdade, o que acontece? Por exemplo, várias pacientes entraram na menopausa. E com a adequação nutricional, com inclusive alguns suplementos fitoterápicos, algumas modulações a gente consegue sim fazer. Mas se essa paciente segue sentindo calorões, sentindo todos esses efeitos adversos da menopausa, é muito mais favorável ela receber, sim, um acompanhamento de um médico de esporte ou de um endocrinologista para, então, fazer essa reposição em tempo. E nisso você trabalha muito bem também, a gente em conjunto, né? No nosso trabalho, contando um pouquinho como que nós trabalhamos em conjunto, é Uhum. bem assim, eu gosto de trabalhar com nutricionistas capacitados, que saibam interpretar, que saibam além do seu trabalho, que nem eu costumo aprender muito sobre nutrição e não adentro na área, na minha rotina diária, eu não saio prescrevendo plano, eu gosto que saibam fazer essa avaliação laboratorial, onde citando o teu trabalho, tu já sabe como tentar conduzir com os fitoterápicos, com fitohormônios, com produtos que o nutricionista está habilitado a prescrever, tu já tenta corrigir. Só que o medicamento ele sempre tem um poder um pouco maior. O Uhum. medicamento é aquele que tem um efeito imediato. Então, quando não consegue com esses fitos, tu já sabe qual me encaminhar. E como que a gente faz? Tu me manda os exames, olha, Gustavo, eu tentei essa conduta aqui, não está melhorando, deu uma melhorada nesse hormônio, mas outra aqui não está resolvendo, o que tu me sugere? Eu olho ali, avalio, a gente já discute o caso antes, mesmo que não vá me encaminhar o paciente, né? Eu te Uhum. oriento, se não resolve, tu me manda e a gente entra com a parte medicamentosa, né? Podem ter certeza que vários exames de vocês, pacientes que estão assistindo Ixi, aqui, já foram, sim, conheço avaliados pelo Dr. Gustavo. Nós temos uma didática muito boa de discutir casos, casos. né? E É, eu acho que é sempre assim que a gente cresce junto, né? De um ou de outro, que a gente vai conduzindo melhor. Geralmente, quando o paciente vem exatamente. até mim, muitos também não têm essa ideia do quanto que vai otimizar o seu metabolismo. O quanto, sim, desempenhar o máximo da nossa capacidade, seja na performance mental, seja na disposição do melhora da qualidade do sono, da libido. É muito interessante porque muitas pessoas não sabem o que alimentos também são responsáveis pela modulação de hormônios, né? Então, Exatamente. por exemplo, quando pensamos no funcionamento, o nosso intestino, inclusive, produz neurotransmissores para concentração, para memória. Nossa produção de hormônios, como a própria melatonina, a própria testosterona. Então, quando eu tenho esse ajuste metabólico através da alimentação, do estilo de vida, porque também escuto muito a rotina de vida de cada um, no que cada um trabalha, como é esse trabalho, gosta de fazer o que você faz, né? Que muda muito quando a gente fala sobre longevidade. Quando já tenho esse encaminhamento, quando já estou com tudo organizado dentro da rotina de vida e através dos exames específicos, eu vejo que essa pessoa tem uma resistência à insulina, por exemplo. Eu posso fazer o uso de alguns ativos manipulados, mas no fim de tudo eles acabam se tornando muito mais caros do que fazer alguma Que o modulação medicamento. específica com algum hormônio. E nesses aqui eu discuto com o doutor, encaminho para ele, aí temos essa organização metabólica. É que tem ótimos ativos, por exemplo, a berberina, né?
que tu costuma utilizar, atualmente está usando, né, ainda. Só que daí, se nós formos ver, tem medicamento extremamente saudável, grátis. Daí a gente pensa, pô, a pessoa vai ter que tomar a longo prazo porque ela tem uma resistência insulínica, tá um pré-diabetes. Então, quem sabe não passa para o médico e começar a prescrever um medicamento que a pessoa vai conseguir pegar ou por R$ 10 ou grátis. Então, a gente pesa muito essa questão, assim, quando E vai essa ser um seleção do investimento, né? medicamento. É ser Exatamente. seletivo no medicamento. Não significa que vai prescrevendo aquela lista de 10 medicamentos, mas sim aquele que é de Não, extrema necessidade naquele ponto. Se eu prescrever um ou dois no máximo, né? O negócio é atividade física, cuidar da alimentação, dormir bem, né? Eu baseio sempre a minha avaliação do paciente em 4 pilares de envelhecimento saudável, onde um deles é onde eu foco mais, que é a questão da avaliação metabólica, onde eu faço essa avaliação através dos exames laboratoriais e essa conversa que eu tive com o paciente, das queixas dele, né? Mas também tem que bater muito na questão de exercício físico, se ele está fazendo bem ou não, porque às vezes a pessoa me fala, eu pratico atividade física, e daí eu vou perguntar o que é, eu faço caminhada uma vez por semana de meia hora. Não tá fazendo. E eu não vou falar, não, tu tem que treinar 7 vezes por semana. Eu vou começar a introduzir gradualmente, né? A gente consegue fazer. Se a pessoa tem muita dificuldade, a gente orienta a buscar um educador físico para fazer esse acompanhamento. Se a pessoa tem medo de lesão ou não gosta de atividade, o educador físico acaba criando aquele compromisso com ela, então vira meio que um horário fixo que precisa. Então a gente meio que organiza essa área. Alimentação, nutricionista. Tem pacientes que comem bem, sabem se alimentar bem, que já fizeram acompanhamentos nutricionais. Então, eu não vou falar para ele, tu precisa de um nutricionista, não vou te atender. Não, eu entendo se ele está comendo bem ou não. Se eu perceber que ele precisa de uma atualizada, eu vou encaminhar para o nutricionista. Se eu acho que ele está tudo bem, tranquilo. Muitas vezes o paciente chega até ti e tu pede para voltar uma casinha, né? Que eu sempre falo isso. Tá querendo... Às vezes a pessoa chega direto comigo e fala assim, porque eu quero ganhar músculo. Só que a pessoa come, ele se acaba no hambúrguer, ele reclama que não emagrece. Se acaba no refrigerante, não come bem antes de ir para o treino. Quando chega no treino, está treinando errado. Então não é isso, não é tipo assim, eu vou usar hormônio. Eu sei que muitas pessoas acabam utilizando por conta própria. Só que o meu trabalho é conscientizar que a vida não está em eu ficar utilizando hormônio. Que a gente precisa, e quando é necessário, extremamente seguro utilizar o hormônio, desde que esteja bem supervisionado. E eu não vou falar que não pode utilizar, porque ele dá uma otimização metabólica. Porém, antes de usar, o teu organismo tem que merecer usar um hormônio. Né? Não adianta tu usar um hormônio e te causar um infarto, ou te causar uma esteatose hepática, ou até uma hepatite. Daí tu vai depois te arrepender, né? E daí depois tu não vai mais poder usar. Então a gente tem que pensar no quê? Cuidar do nosso corpo, o corpo é um templo, e a partir disso aí, quando a gente atingiu aquele limite, começa a otimização, né? Assim que funciona o nosso trabalho, né? E quando a gente fala, inclusive, sobre essa melhora da massa muscular, o próprio tecido muscular, não estamos falando só sobre isso, né? Já vi vários vídeos aqui que vocês podem assistir. O último deles foi... Sim. Foi a pílula mágica, né? Que é descobrir a mágica, que é o que? O próprio exercício físico. Porque, na verdade, o exercício físico produz vários hormônios que estão relacionados com a nossa longevidade. Então, está enganado aquele que pensa que a musculação é só para eu ter uma coxa definida ou ter um braço musculoso, né? É muito mais do que isso. E ainda existe o equilíbrio dessa atividade. De adianta eu ir lá, desempenhar um bom treino e não fazer um aporte nutricional adequado, um descanso adequado, não ter os meus hormônios organizados para isso. Tudo é uma questão de somatória e de escolhas que tomamos todos os dias. Falando nessa questão da atividade física, todos os congressos que nós participamos, né? A gente tá me ouvindo? Sim, estou escutando, tá com um atraso, mas agora normalizou. Todos os congressos
todas as palestras, não é nem no congresso, algum momento congresso, em todas as palestras praticamente o pessoal insiste na atividade física. Se queremos envelhecer bem, não podemos ser sedentários. Isso aí cada vez mais, isso já está comprovado cientificamente há muitos anos, mas cada vez mais está sendo uma exigência do profissional, que o seu paciente faça atividade física. Porque nós sabemos que não adianta tu querer cuidar da tua alimentação, se encher de produtos estéticos e não fazer o básico, que é treinar teu músculo. Nós precisamos preservar essa massa magra para lá no futuro termos autonomia, né? Então, a gente não quer ser aquele idoso que usa uma bengalinha, que tem dificuldade de levantar da cadeira. A gente quer ser um idoso que vive como nós vivemos hoje em dia. A gente quer prolongar essa qualidade de vida. Não adianta trabalhar, acumular coisas e lá no futuro, quando vai poder tirar proveito disso, não consegue levantar do sofá, né? Então, a gente tem que, desde agora, já estar trabalhando isso. Eu acredito que os pacientes eles já chegam bem conscientes sobre isso, né? Os que não praticam atividade física, eles já sabem, não, eu sei que eu vou ter que começar. E o nosso trabalho é o quê? Estimular, explicar por quê. No consultório a gente explica quais são os benefícios, a gente aprofunda um pouco mais, que numa live não dá tempo, mas conscientizar o povo, né? Que tem que praticar exercício. Na verdade, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, as pessoas até estão mais conscientes ainda sobre isso, né? Porque é incrível o quanto que nós estamos percebendo que precisamos trabalhar nossa imunidade, como é o estilo de vida que estamos levando. Porque isso é responsável por estarmos, inclusive, frente a uma pandemia e, na verdade, estar com a nossa imunidade boa. Então, isso depende muito da prática de exercício físico, da alimentação, do estresse e do convívio social, de como é a minha relação com outras pessoas. Eu caracterizaria esses 4 pilares como os essenciais para que vivamos mais e melhor. E é dentro dessas escolhas diárias que nós tomamos, né? Exatamente. E daí, na questão de organizar isso, se a pessoa tem dificuldade, busca acompanhamento profissional, esse investimento, né? Isso aí, hoje em dia, todo mundo já sabe. E esse trabalho, essa rede que nós criamos entre o nutricionista, o médico, o educador físico, o psicólogo, hoje em dia já tem fonoaudiólogo, já temos fisioterapeutas. Essa rede, o farmacêutico, extremamente importante, acaba facilitando a entrega do resultado, né? Porque quando um não consegue, quando tu já chegou no limite da tua dieta, do teu plano alimentar para essa pessoa, tu vai lá e entra com o médico com um medicamento, ou vai o educador físico com um exercício físico. Isso, a somatória disso tudo que dá, o que ocorre é essa otimização. Nós não podemos vir aqui passar fórmula, vamos tomar um pré-treino potente que tu vai treinar legal, e tu não saber nem treinar direito. Né? É o conjunto. Então, essa que é a mensagem que a gente tem que dar. O segredo é o conjunto da obra. É ali que a gente vai ter essa otimização. A gente vai espremer o nosso corpo ao máximo para que ele apresente resultados. E estética e longevidade são automáticos. Isso vai vir para quem se cuida. Não tem como não vir, né? E é aí que é o grande detalhe. É buscar os melhores resultados agora para que isso me expresse em mais longevidade. Os meus pacientes estão todos ali, ó. Muito bom. E mais qualidade de vida depois, né? Eu costumo falar, às vezes, para alguns pacientes que fazem um retorno um mês depois, já com o intestino organizado, já diminuindo principalmente gordura abdominal. Gordura abdominal, gente, não está relacionado só a eu ter aquela barriguinha, essa barriguinha me incomoda. Gordura abdominal é inflamação. Então, quando nós falamos sobre isso, não é só para um emagrecimento estético, isso está relacionado à saúde, né? E quando o paciente retorna com essa... querido Marcos! Quando o paciente retorna com essa gordura a menos, essa diminuição da inflamação, eu costumo dizer, olha, tu não ganhou só mais vida agora, mas tu pode ter certeza que tu ganhou pelo menos uns 10 anos de vida a mais e de vida bem vivida. Porque de nada adianta também eu viver até os 100 e chegar lá nos meus 90 e poucos e já tá com Alzheimer e por aí vai, né? Então, várias dessas doenças, elas
a gente consegue evitá-las ou até retardá-las de acontecer. E tudo isso depende das escolhas diárias que nós vamos tomando, né? As doenças neurodegenerativas, a sarcopenia, que é o envelhecimento patológico da musculatura, doenças do intestino, as deficiências hormonais, todas elas são corrigíveis e a gente consegue prevenir através dessa mudança de qualidade de vida, desse investimento em qualidade de vida, né? Uhum, E a consequência disso é o quê? É reduzir os casos de diabetes, de hipertensão, que é algo que só aumenta, da depressão, né? O mal do século. uhum. São patologias que cada vez aumentam mais porque as pessoas não percebem isso. Elas vão vivendo um dia atrás do outro, chegam no final do dia estressadas, comem Uhum. inadequadamente, e a consequência está na manifestação das doenças, né? Isso já vem há algumas décadas. Mas, realmente, como tu comentou agora, durante essa pandemia, nós observamos, tu travou e eu tô falando. Tá. Vocês, tá. E começou a pensar, poxa, o melhorar minha saúde, né? Voltou. O pessoal vai Voltou. avisando se a gente está travado aí, né? Tu voltou. Né? Então é isso aí. A Alessandra tinha Eu perguntado, ela tinha queria. mandado direct, perguntou, né? Posso te fazer as perguntas dela? Pode sim. Tá. Ela perguntou qual que é o benefício de tomar o kefir. Nossa, não anotei as perguntas, mas era essa. O benefício de tomar o kefir, se a longo prazo pode ficar tomando, como é que é, Uhum. Sim, né? O que o que tu acha kefir é sobre muito, isso? muito interessante porque, na verdade, ele melhora a saúde intestinal. Ele tem muitas vitaminas do complexo B também contém cálcio, então tem vitaminas. E por melhorar a saúde intestinal, nós vamos ter todos esses outros benefícios, desde memória, longevidade também. O único detalhe é que algumas pessoas que sentem muita distensão abdominal, muito estufamento, essas pessoas podem não se sentir tão confortáveis com o uso de kefir ou kombucha. Então, ela precisa fazer primeiramente uma modulação intestinal para depois passar a fazer o uso do kefir. Então, é individualidade novamente, né? Sempre a gente acaba caindo na individualidade, né? Sim. Ela é comissária de bordo, viaja muito e mesmo assim não tem desculpa, treina diariamente, se alimenta super saudável. Então nós temos que ver que não, a gente não pode pensar assim, porque eu viajo, ou porque eu trabalho até tarde, ou porque eu chego em casa e tenho mais algumas outras obrigações. Não são desculpas para o teu corpo. Se a Uhum. gente está cansado, tudo bem. Só que o nosso corpo não quer saber disso. Nosso corpo quer saber Sim. o que que tu comeu e como que tu contraiu o teu músculo. E E, como na que tu verdade, relaxou, quanto né? E aí mais ele vai responder, né? Quanto mais vida estressante temos, quanto mais uma rotina, por exemplo, de uma pessoa que viaja muito, ela pode ter muitas alterações de horário no seu dia, essa pessoa ainda tem que fazer um trabalho um pouquinho maior para, assim, organizar o seu metabolismo, né? Então, É, principalmente quem viaja passa por usos jet lags, diferentes, né? jet Por lag, fuso horários diferentes, o nosso organismo como um todo sente muito esse impacto, né? Porque o nosso corpo, ele foi feito para respeitar a luz do sol, tá? Quando o sol nasce, o ideal é que nós despertamos, que iniciamos as nossas atividades do dia. E quando o sol está se pondo, o ideal é que a gente comece a desligar. E dentro dessa rotina frenética de quanto mais produzo, melhor é, muitas pessoas acabaram, inclusive, invertendo esses horários, né? E é algo que faz com que o nosso organismo precise fazer um trabalho muito maior para conseguir modular tudo isso. Então, nesse sentido, é que um planejamento alimentar organizado de acordo com essa rotina, que entram aí também alguns suplementos, alguns moduladores, né? A Podem famosa fazer com que esse. melatonina ajuda um pouquinho, né? Quando bem Exato. indicada. Podem fazer com que esse impacto não seja tão prejudicial, né? Como diz o Marcos, os pássaros dão um sinal do novo ciclo diário. E é isso, né, gente? Na verdade, quando a gente fala sobre longevidade, sobre viver mais e melhor,
está muito relacionado com tu dar bom dia para o sol, tu viver uma vida um pouco mais leve, a maneira como tu responde ao estresse. Se em situações estressantes tu é o tipo de pessoa que surta e não consegue tomar nenhuma ação sobre isso, ou qual é a forma que você conduz esse estresse. Nós falamos, inclusive, sobre isso, né, doutor, nas nossas consultas. Não é só sobre hormônios e medicamentos e comida. Exatamente. A qualidade de vida, ela inclui também a qualidade de saúde mental, né? Então, nós temos que pensar nisso. Hoje em dia, tu já é uma nutricionista que a gente nem te chama mais de nutricionista, né? Eu acho que tu já conseguiu, assim, tu faz uma evolução da pessoa, né? Por exemplo, por isso que eu admiro muito o teu trabalho. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, porque as pessoas atingem aquele limite, já sabem comer bem, só que sempre tem algo a mais para entregar, né? Então, essa tua questão que tu faz essa organização, de tentar buscar hobbies, que são extremamente importantes, alguma atividade relaxante mental, então tu consegue conduzir as pessoas a chegar nesse ponto, que é mais ou menos como eu faço também. Eu te disse, eu não prescrevo planos alimentares, mas eu tento conduzir a pessoa a comer bem, né? Então é tudo meio que interligado, né? E eu sei Sabemos que todos esses passos parecem muitos, né? Nossa, fazer atividade física, viver uma vida sem estresse, dormir bem, ter um bom convívio social. Meu Deus, como vou conseguir seguir tudo isso? Mas é justamente aí que a gente precisa, talvez, do apoio de alguém para que essa pessoa nos ajude a conduzir onde que eu não faço tão bem, onde que eu posso melhorar, onde que eu ainda sou falho, né? E nós temos esses macetes para as coisas parecerem simples no fim de tudo, né? E quando nós damos um macete e se torna difícil para a pessoa, nós trocamos, porque existem vários. Até que uma hora, na insistência, vai ter essa organização. Quem quer mudar, vai mudar. Não adianta, né? É só Tanto que buscar. é o prazer de se alimentar, né? Quantas pessoas de pacientes que eu tenho que falam, Camila, quando que eu ia imaginar na minha vida que eu ia ter prazer de chegar num restaurante com todas aquelas opções e fazer um pedido de uma salada com um frango? Quando eu imaginei que isso ia passar, né? As Por quê? pessoas nem Porque pensam se gostam desse salada com frango, elas vão direto às vezes na lasanha. Só que, pô, e depois de um tempo, às vezes fica difícil assim, mas tem aquela lasanha, mas eu vou ter que pedir o meu frango, a minha salada com frango. Só que com o tempo isso aí vai se tornar, hoje em dia, eu sei de experiência pessoal, eu já salivo quando eu vejo uma salada ali que me atrai no cardápio, eu já vou salivando, que E nem lembro lá no antigamente. início, na primeira consulta, não era prazer. Não, era Coca-Cola lá em Era 2012, né? Coca-Cola, né? Jesus. Acabou a minha Nós luz aqui. mudamos os prazeres porque, na verdade, a gente começa a se conectar com qual o impacto que aquilo me traz na minha vida, né? Então, Exato. quando eu faço uma refeição pesada, como vai ser o resto do meu dia? Vai ser um dia com baixa produção, eu não vou dormir tão bem. Então, tudo isso acaba acontecendo também. E quando eu tenho essa refeição leve, eu acabo percebendo que o meu dia é muito mais leve, muito mais produtivo. Então, o prazer muda, né? Esses prazeres vão evoluindo de fato. O trabalho se torna mais fácil, nós resolvemos nossos problemas com maior facilidade e chegamos com disposição no final da tarde para ir na academia. Eu, ao longo da minha trajetória, desses 9 anos como nutricionista, né, eu já passei por várias fases, né? Ontem mesmo nós estávamos falando que no início eu fui, inclusive, no Mister Olímpia, que é totalmente de fisiculturismo, né? É uma competição de fisiculturismo. E ao longo dos anos, com essa evolução pessoal também, eu cada vez mais busco pela otimização metabólica e por como viver mais e melhor. E dentro disso, eu descobri também as Blue Zones. As Blue Zones são as 5 regiões no mundo em que as pessoas vivem mais e melhor. E o que essas pessoas fazem para viver mais e melhor? Eles têm ali 9 hábitos de vida, que são hábitos em teoria simples, mas que na verdade têm muita complexidade por trás. Que é, por exemplo, mover-se naturalmente, comer até 80% satisfeito, ter algum propósito de vida, né?
E cada vez mais, os pacientes que vêm até mim são pessoas que querem viver mais e melhor e que estão, inclusive, dispostas a fazer essas melhorias na sua vida. O Marcos Salomão, que é um que está aqui, ele, inclusive, é a pessoa total Blue Zones. Ele é um paciente que acorda cedo, ele curte o dia, dá bom dia para o sol, faz sua meditação, que é o seu relaxamento. Perfeito. Jamais dentro de alguma estratégia nutricional que eu coloco, ele venha ter algum empecilho, né? Nossa, Nutrici, isso é para eu ficar melhor, vamos lá, vamos fazer acontecer. E é uma Parabéns ao pessoa que Marcos, nunca ele se desiste. encontrou, né? Exato. E alguém que nunca desiste de poder ser mais, né? Eu costumo falar justamente isso. Se eu chegar lá nos meus 65, 70 anos e começar só a viver de passado, de tudo aquilo que eu já fiz, né? Inclusive, na verdade, nem preciso chegar nos 60, 70. Existem pessoas que aos 30 e poucos já vivem disso, né? Eu já conquistei isso, eu já fiz aquilo, mas esquecem de falar sobre o que eu posso ser mais e melhor, né? O que eu posso vir a conquistar. Isso é otimização metabólica, não está relacionado só às nossas conquistas da vida, mas a conquista corpo, né? Que é como o doutor falou, que na verdade é o nosso templo que a gente deve cuidar tão bem. E é aí que dessa escolha também na hora da aposentadoria, né? Pessoas que trabalham a vida inteira com aquele objetivo, eu quero trabalhar para me aposentar. Só que quando se aposenta, perde um dos hábitos que tu disse, que é o ter propósito. Perde propósito. Eu já cumpri a minha missão, quero me aposentar, e agora? E ali vem uma avalanche de doenças crônicas, principalmente começa com a perda de memória, e daí a pessoa perde a rotina. Então, ali a gente observa muito naquela pessoa que perdeu uma função social, que o trabalho é uma função social, ela acelera muito esse processo de envelhecimento. Então, essas pessoas elas já estão buscando algo a mais, ou já vêm praticando há anos hobbies, outros projetos paralelos, ela vai ter mais facilidade de enfrentar esse processo de mudança de hábito durante a aposentadoria, né? E provavelmente não vai ter nenhum malefício. Mas a pessoa que deixa para planejar sua vida após se aposentar, ela vai sentir uma alteração muito grande, né? Tem umas perguntas depois ali. Sim, é justamente aí que mora o grande detalhe, né? É eu aceitar esse viver melhor, né? E pra gente, como Nutri, como médico do esporte, nós falamos inclusive sobre isso, né? Sobre qual o seu propósito de vida, qual é a forma que a gente pode fazer para otimizar a sua rotina. E o estresse, gente, às vezes a gente pode ter sim uma alimentação maravilhosa. Eu posso treinar, eu posso dormir bem. E se eu levo uma vida muito estressante, nós também não vamos conseguir toda essa evolução que a gente tanto busca. Então, é preciso falar sobre isso sim, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? E respeitando essas fases da vida, porque na verdade nós vamos também trabalhando com as fases da vida, por isso que eu digo que com Nutri nunca existe alta, né? Eu nunca vou dizer tu está de alta, porque na verdade no ano que vem tu vai estar com um novo propósito, tu vai estar querendo estudar para algum concurso e eu posso otimizar a sua função cerebral, tu vai estar entrando na menopausa, a gente tem que mudar as estratégias, então a gente tem que estar sempre atualizando. E a Luciene perguntou, ela tem 50 anos e ela coloca o quanto que ela treina e sente essa dificuldade para o crescimento da musculatura, né? A Luciene é minha paciente e sim, nós já ajustamos muito a alimentação, já tivemos muita melhora, mas inclusive ela já foi encaminhada para você. Vamos que lá. a gente precisa daquele ajuste. Seria o fator idade. Esse é o paciente para isso, né? Para vocês entenderem o passo a passo. A gente inicia organizando o básico e agora eu preciso do Dr. Gustavo dentro desse tratamento, né? Nessa frase dela, a pergunta seria se seria o fator idade que ela está acima de 50 anos. Então, nós temos que pensar que existem dois tipos de envelhecimento, o patológico e o fisiológico. Né? O meu trabalho é diferenciar se a pessoa está num caminho patológico ou fisiológico. Pelo estilo que nem conheço ela, mas sabendo que ela é tua paciente e já está alegando que faz uma alimentação saudável,
eu acredito que ela esteja no rumo do envelhecimento saudável. Porém, a partir dos 35 anos, é uma idade que a gente meio que escolhe, mas não quer dizer que seja todo mundo a partir dos 35 anos. Mas a Uhum. partir dos 35 anos, nós começamos esse processo de envelhecimento fisiológico também. Qualquer pessoa vai envelhecer e todos nós vamos morrer um dia. Não tem como ser eterno. Porém, Mas posso escolher como envelhecer. exatamente, esse envelhecimento fisiológico, ele pode ser prolongado, ele pode ser prorrogado, entendeu? O patológico é quando a gente desenvolve a doença. Nós não queremos isso, então nós vamos prevenir. Mas o fisiológico, nós temos técnicas hoje em dia de otimização de mitocôndrias, que são a chave do envelhecimento saudável. Quanto maior concentração e maior atividade desses mitocôndrios, melhores vão funcionar nossas células. Quanto melhor a saúde do nosso músculo, nós vamos conseguir também. Então, se ela está apresentando essa dificuldade, pode ser algum problema de produção hormonal, geralmente a partir de 50 anos já atingiu menopausa, pode ser algum tipo de inflamação fisiológica que esteja ocorrendo. Então, na avaliação, nós conseguimos identificar o que está acontecendo e otimizar a partir daí. É bem legal um trabalho. Se vier consultar, vai ter bons benefícios, né? Vamos lá, trabalhar em equipe, que é o que eu gosto. E é justamente isso. Quase ninguém tem exames perfeitos, né? É muito difícil. Olha, eu tenho 2 pacientes que eu tive que olhar assim, ó, não tem o que possa fazer para ajudar. Era incrível, assim, ó. E incrivelmente, era um casal. Uma esposa e uma esposa. Mas eles tinham todos os hábitos saudáveis há muito tempo. E daí eu olhei assim, eu falei assim, eles têm 4 filhos. Eu falei assim, eu brinquei, eu quero ver esses filhos de vocês no futuro, porque se os dois têm os exames perfeitos, imagine os Sim, filhos que vão ser, né? Eu me apavorei, assim, é sim. incrível. Mas é aí que mora o poder de escolha, né? Quanto mais eu alimentar esses genes de uma forma melhorada, de uma forma otimizada, posso inclusive deixá-los melhores ainda, né? Querida Luciane Exatamente. disse que aprendeu a se alimentar bem comigo e que realmente o filho dela, o Anthony, faz nutrição porque gostou tanto do trabalho. Isso Pô, que a legal. gente não quer mais nada depois de uma dessas, né? Já É, ganhei meu domingo aqui. Muito não bom. sei se dá tempo de Bom, responder as outras perguntas. uhum. Na verdade, Ah, tem muita gente boa aqui é, nos dando oi, né? E é muito bom ter vocês aqui. A gente está se encaminhando bem para o finalzinho, então quem quiser ainda deixar alguma pergunta, aproveite. Mas o que a gente mais quer deixar de fechamento, né, nessa live, eu vou te permitir uns minutos bons aí, de ouro, para que a gente realmente deixe uma mensagem boa por aqui, porque estamos bem no finalzinho. tá bem atrelado o teu áudio, escutei agora. Vamos lá. Uma mensagem que eu digo é assim, ó, não desistam dos seus objetivos. Introduzir hábitos saudáveis às vezes pode ser bem complicado. Às vezes nós estamos lutando contra hábitos que praticamos há 40 anos, 30 anos ou 20 anos. Então não é da noite para o dia que alguém vai adquirir um abdômen, que às vezes as pessoas buscam, a porta de entrada é a estética. É o que mais nos procuram. Mulheres queixando de celulite, com gordurinha localizada, homens querendo ficar mais forte. Só que a gente acaba pegando essa oportunidade de mostrar para as pessoas que pode ser algo além disso, que isso é resultado, isso vai acontecer, mas que a gente consegue entregar muito mais do que apenas estética, que é o nosso trabalho. Então, só que daí o que acontece, que eu ouço muito, eu não voltei, eu pergunto, manteve o acompanhamento com o nutricionista? Eu não voltei porque eu não segui a dieta no último mês. É aí que tu tem que ir, porque é ali que ela vai tentar entender por que tu não seguiu e tentar personalizar mais ainda, né? Tentar encontrar onde que está a tua dificuldade. Só que as pessoas têm vergonha, não precisa ter vergonha do profissional. O profissional está lá sendo pago para trabalhar a teu próprio favor. Então a gente vai querer dar o melhor e a gente vai tentar identificar o que está acontecendo que não está entregando o resultado, né? Não tá apresentando esse resultado. Então é isso, a mensagem que eu posso dizer é assim, ó,
qualquer pessoa pode envelhecer saudável desde que tenha os hábitos saudáveis. Então, não desista. Vai buscando. Se der um passo para trás, não desiste, continua, que uma hora isso vai ser natural. A escolha do prato de salada no restaurante vai ser uma coisa saudável, normal, e que tu vai querer ir comer uma salada no restaurante. Você pode ter certeza que acontece, né? É exatamente isso. É o nosso poder de escolha, ter calma nesse processo, né? Afinal, quantas vezes nós tivemos uma infância ali que foi comendo muito rápido ou comendo muito industrializado, e nós precisamos ir tirando esses ovos. E, acima de tudo, a grande importância disso, o grande propósito disso é você, né? Então, é o teu autocuidado, é a tua evolução, os teus anos de vida, bem é o que acontece. Então, tenha pessoas ao teu lado, né? Pessoas que te colocam para frente, não somente falando dos profissionais, mas quem está contigo na tua vida, né? E algumas vezes, inclusive isso acaba modificando, né? Até mesmo as pessoas que estão no nosso entorno. Mas queira do teu lado pessoas que te querem melhor, te querem fazer viver mais e melhor. E hoje foi justamente para mexer um pouquinho aí com vocês, apresentar o quanto que o nosso metabolismo pode sim ser mais otimizado. Podemos fazer novos momentos aqui para falar especificamente de alguns hormônios, de alguns exames, caso vocês queiram saber mais. E o Dr. Gustavo está atendendo de forma online, atende em Porto Alegre. Nós temos muitos pacientes em comum. E, inclusive, eu comecei a atender em Porto Alegre por causa dele, né? E hoje... eu brigava com ela, vem! Sim! E deu certo, tá bombando aqui. Muito, muito feliz. Então, nós somos... Salva a live, viu? Pode deixar. Somos grandes amigos, somos profissionais que estudam juntos e tenho certeza que vários casos de vocês são muito bem discutidos por pessoas que querem todos fazer esses com que nomes vocês aí já vivam por mais. olhar dos exames. Exato. E o que a gente mais quer é fazer que vocês vivam mais, vivam melhor e que tenham essa paixão pela vida todos os dias, propósito. Camila, agradecer o convite. Adoro sempre compartilhar momentos contigo. Tu é um exemplo para mim, né? Tu me inspirou eu a seguir essa carreira. E é muito bom contar com a tua amizade, com o teu profissionalismo e com essa cumplicidade que nós temos em relação aos nossos pacientes, né? Porque os resultados acabam sendo fantásticos, né? Tamo junto! Muito! Muito obrigada a companhia de todos aqui e façam algo saudável por vocês pessoal. hoje. Seja atividade física, seja conviver com alguém que vocês gostam e pode ser inclusive de forma online. Já alimentei minha alma aqui nesse momento um pouco também. Movimentem-se, né? Façam escolhas saudáveis na sua alimentação. Alguma dessas escolhas com certeza vai transparecer no seu dia e na sua longevidade também. Muito obrigada pela companhia de todos. Tchau, valeu.